Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal para falar a respeito das notícias do Esporte Clube Vitória e mais precisamente falar sobre essa situação da dívida do Banco Decoval. Então, antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, compartilha esse vídeo, hypa esse vídeo. Me chamo Ito Oliveira, faço conteúdo aqui há 16 anos sobre o Esporte Clube Vitória. Vamos falar sobre o Banco Decoval. Ontem saiu uma matéria do site BAFC, dos jornalistas Pedro Centro-Sé e também de Cássio Cardoso, falando a respeito de uma dívida algo em torno de 9 milhões de reais do Banco Decoval. Essa dívida não é uma dívida nova, né? É uma dívida que o Vitória já teve já há vários anos, é uma dívida que já recorre já há muito tempo. Inclusive, ele foi alvo de um podcast nosso, do Arena. Mas daqui a pouco eu mostro esse corte. Antes eu vou mostrar essa petição aqui, que foi justamente a petição que eles falaram no site, né? Que justamente é uma citação do Banco Decoval com relação ao Vitória, que trata justamente da dívida de 9 milhões e 26 mil e fala que o Vitória fez um acordo e já não paga há mais de um ano, ou há pelo menos um ano, né? Vamos explicar o contexto histórico desse acordo para depois a gente entender o que é que realmente está acontecendo. Essa dívida do Decoval acontece, está aí em aberto desde 2020. Ano passado, o Vitória tinha uma dívida de algo em torno de 13 milhões de reais. Originariamente, esta dívida já tinha como garantia o Barradão e a concentração, além do contrato da Globo. Ou seja, se o Vitória não pagasse, o banco não pagasse as parcelas mensais, o banco iria executar o contrato da Globo e se não pagasse, se o valor da Globo não ressarcisse o valor, ele poderia fazer o leilão, poderia requisitar o leilão do Barradão e da concentração Vidigal Guimarães. O que acontece? No ano passado, na verdade, no passado não, a partir do presidente Fábio Mota, saiu o contrato da Globo e passou a entrar o primeiro contrato da Betsat, que é um contrato antigo. Vitória tinha que pagar 550 mil reais por mês. Caso contrário, iria se zerar o saldo da Betsat e aí depois teria que se penhorar o Barradão e a concentração. Ano passado, o Vitória acabou o contrato da Betsat, ativou o contrato da 7K. Houve uma troca. Naquela época, inclusive, já havia saído matéria dizendo que o banco iria leiloar o Barradão e a concentração. O que aconteceu foi justamente isso. Vitória trocou a Betsat pela 7K, a dívida de 13 milhões seguiu sendo paga no valor de 441 mil reais e a vida se seguiu com o Barradão e a concentração, Vidigal Guimarães, sendo como garantia. Agora, o banco novamente faz a mesma citação, dizendo que o Vitória não pagou. Assim, eu não vou dizer a vocês que o Vitória tá pago ou que o Vitória não tá pago. Eu vou trazer as informações, depois a gente vai falar sobre a origem dessa dívida e aguardar o posicionamento oficial do clube. Primeiramente, esse processo do Banco Decoval, ele está correndo no TJ São Paulo, não está correndo no TJ Bahia. Segundo, o banco peticionou o Vitória somente no dia de ontem. Ou seja, aí o juiz ainda não deu nem parecer sobre o processo. Segundo ponto, como o Vitória ainda não foi intimado de forma oficial, de forma formal, o Vitória ainda não se manifestou a respeito do descumprimento da dívida. E o quarto, que é o mais importante, que o Vitória teve a seu favor deferido o regime de concentração de execuções. O que é que isso acontece? Ela suspende todas as execuções do clube até que o plano de recuperação judicial seja aprovado nos credores. Ou seja, enquanto o plano não for homologado, nenhum credor
pode penhorar bens, bloquear contas ou tomar nenhuma medida contra o Vitória, uma medida de execução do Vitória. Ou seja, o banco pode fazer o que quiser. Enquanto a RCE está aprovada, o Vitória não poderá ter o barradão nem a concentração penhorada. Então, essas são as informações mais novas do Banco Decoval. Aí o Vitória vai se defender sobre essa dívida, se ela de fato existe, se ela de fato não existe, é somente uma troca de credor de repente. Troca-se o BetSat 7K, ou BetSat não, troca-se 7K por outro patrocinador, por outra situação, enfim. Aí o Vitória tem que definir. E essa conta, essa dívida vai continuar correndo. Então é isso que vai acontecer. Agora, eu vou convidar você a ficar ligado no corte. Ano passado, a gente entrevistou o ex-vice-presidente Manuel Matos. Ele explicou exatamente a origem dessa dívida do Banco Decoval. Como foi que ela aconteceu, por que ela aconteceu. E aí eu convido você a se ligar nesse corte. É um cortezinho rápido, mais ou menos 8 minutos, que ele explica todo o desenrolar dessa dívida. Mas é isso. A dívida do Banco Decoval, Vitória vai se pronunciar, a gente vai saber o que é que de fato tem de verdade, o que é que de fato tem mentira, o que é que de fato é real nessa história, se o Vitória tá devendo, se o Vitória não tá devendo, enfim. Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião a respeito dessas dívidas que estouram aí, próximo de um jogo importante como é Vitória e Juventude. Mas se liga no corte e já fui. O André, você falou com relação a esse momento de 2017, 2018, esse processo todo. Vira e mexe, o presidente Fábio Mota fala com relação à dívida da Decoval. É de sua época essa dívida, né? É claro. Deixa eu explicar por quê. Não é da minha época. A negociação com o Decoval, ela acontece na gestão de Paulo Carneiro. Eu já expliquei isso algumas vezes e vou relembrar o pessoal. Em 2015, a gente faz um empréstimo com a Globo de 18 milhões. Em 2000, isso para pagar, tem lá a forma de pagamento, como, por exemplo, ninguém sabe, mas quando nós chegamos em 2015, nós pagávamos um empréstimo do passado. Eu pagava 1.170.000 todo mês. Todo mês? Todo mês. Mas isso é empréstimo passado. Mas isso não importa. Por exemplo, se Fábio hoje, ele vai lá e para fazer as coisas acontecerem, ele toma um empréstimo e empréstimo aprovado, você tem que pagar. Acabou. É gestão. Então, nós tomamos 18 milhões. Quando chegou em 2016, essa negociação, para vocês terem uma ideia, eu fiz ela com a Globo, e eu me lembro até um dia que o cara teve aqui, que ele saiu da Globo, era o número 1 da Globo na área de esporte, um jantar comigo, o primeiro nome dele, Alex, eu levei Alex comigo, e eu disse a eles assim, essa proposta que vocês estão me dando aqui, acho que era 12 milhões, se eu for em um cigano, é melhor do que a de vocês. Aí, eles viajaram. Passou uns 2 dias, 3 dias, ligaram para mim, Manuel, realmente, fizemos aqui, você pode vir no Rio? Fui no Rio, fiz uma negociação boa. Vou pegar 18 milhões e vou pagar isso em suaves prestações. A perder de vista. Só que chega em 2016, é o boom do futebol. Todos os clubes começam a receber 40, 50, 60, 100 milhões para você virar o contrato para 2024. Que é isso que acabou agora. Que agora tem outra renegociação. Na hora dessa renegociação, foi agora a vez é minha. Agora a bola da vez é minha. Eu tenho um contrato que não importa a série que eu tiver, eu recebo o bolo da Globo. E eles querem tirar isso. A gente vai negociar agora os 18. E aí, chamei Marcelo, o presidente do Atlético Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro, América e Atlético fizeram um grupo lá e fecharam. Eu chamei Marcelo Santana para fechar aqui. Aí Marcelo, não, sabe porque é muito pouco dinheiro, bababá. Mas Marcelo, se a gente entrar forte, Bahia e Vitória, a gente tira pelo menos 60 milhões cada clube. Marcelo, não. Aí Marcelo vai para o esporte interativo.
e fecha o esporte ativo. A Globo ficou fora. Ficaram 2 times de fora. De todos os clubes brasileiros, ficaram 2 times sem fechar. Vitória e Palmeiras. Naquele momento. O Palmeiras depois veio fechar com o esporte ativo. Naquele momento, eu tinha os 18 milhões para pagar no futuro, na Série A. E tinha na mesa eles me dando 20 milhões primeiro, 25, 30, 35, 40. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer. Fui ao Esporte Interativo, em São Paulo, e pedi, você me dá 60 milhões? Mas eu não dou, não. Mas você me dá uma carta? Eu posso dizer que não estou lhe dando, mas eu vou lhe dar carta. Tá bom. Fui ao Rio e disse aos caras, rapaz, eu tenho 60 milhões, mas eu prefiro fazer com vocês. Aí foi que eles fizeram assim, não, nós damos os mesmos 40 que é no limite, Bahia, Atlético, Curitiba, esses times todos, nós damos 40 milhões a vocês e damos 30 milhões por você só ser o único time da Bahia. Entendeu? Então, o que faríamos? A cada ano você recebe 5 milhões, você vai ficar 6 anos recebendo 4 milhões, 5 milhões, 30 milhões, e você tem 18 aqui que a gente vai cobrar 4 milhões sem correção, 4 milhões e meio por ano. Então, você recebe 5 da Globo, paga os 4 meses. Só que os 5 da Globo, você recebia com correção, e os 4 meses você pagava sem correção. Você ganhava dinheiro. Pô, fantástico. Você saiu de 40 milhões para 70 milhões. O seu 18 já perdi, já devia, do ano passado. O que acontece? Nós pegamos esse valor e eles mandaram o contrato. Quando eles mandaram o contrato, eu falei, não, tem que botar Esporte Clube Bahia. Porque eu já tinha uma cópia do Bahia dizendo que ele assinou com o Esporte Interativo. Então não tinha como o Bahia ter os jogos dele transmitidos pela Globo. Então foi lindo, maravilhoso. Fechamos, maravilha, foi festa. Tomar vinho para comemorar. Aí o que acontece? A gente começa o contrato, a gente pega o... acho que foi Davi, quando ele recebeu os primeiros 5 milhões e pagar 4,5. Davi está saindo do clube. Ele já na Série B, ele pega, tinha um crédito a receber Vitória de uns 5 milhões, ele pede a antecipação da Globo dos 5 milhões para pagar inteiramente, pede para não pagar os 4 milhões e meio, e ele assina um contrato que o Vitória teria que pagar os 4 milhões e meio todo ano, independente da série, porque o meu contrato era Série A. Ou seja, o Vitória não pagaria nem 18, nem 19, nem 20, nem 21, nem 22, nem 23, nem 24. Pagaria agora. 4 milhões e meio por ano. Ou seja, você tinha... Imagine quanto custa de dinheiro isso aí. Aí ele faz isso, assina o contrato, faltando 28 dias para ele ser do Vitória. Aí quando a gente chega lá, quando o Paulo chega lá, vem essa trolha. Aí vamos ao Rio, quebramos o pau com a Globo, para entrar na justiça, essa coisa toda, tal. E ficou essa briga. Mesmo assim, a gente recebeu os primeiros 5 milhões, né? E aí pagou os 4,5 e foi recebendo. Só que aí, lá na frente, o Decoval, o que a gente fazia? A Globo, ela descontava o dinheiro que ela tinha que pagar. A Globo nos oferece para antecipar os 30 milhões, e que está com eles. Então o Decoval entra com 13, 14 milhões, dá 10 a Globo e 3 a Vitória, né, com o Paulo. Imagine, você sem dinheiro nenhum naquele momento, com 3 milhões na mão. E prorroga essa dinheiro para frente. Só que aí, depois que a gente está fazendo isso, cai, o Esporte Interativo vai para a Tana, e a Tana não tem mais o interesse. Não foi o que a origem do débito é de Manuel. O pagamento do débito não foi feito porque nós não soubemos receber o dinheiro. Inclusive, quando teve a quebra de contrato com o Esporte Interativo, eu entrei com pedi até mestre na época para discutir
para mim entrar como interveniente, terceiro interveniente, para entrar com ação contra a Globo, contra o Esporte Interativo e contra a Tanner, dizendo que o contrato deles prejudicou Vitória. Se a gente entra naquele momento com ação contra a Tanner, sabe o que a Tanner ia fazer? Ia pagar os 18 milhões pra gente. Entendeu o que eu falo? Simples. Mas aí